Graça e paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Mais um estudo bíblico na mesma revista, porque ainda nós não acabamos. A revista é essa, Pessoas como Nós, personagens do Antigo Testamento, da editora Cristã Evangélica. Hoje não é um personagem, é uma personagem. Uma personagem que muita gente conhece, que é chamada de Ana. Nós encontramos a história de Ana no primeiro capítulo, capítulo 2 também, do primeiro livro de Samuel. Mas nós só vamos ler o versículo 15 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, que diz o seguinte: Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. O estudo da semana tem como tema Ana, uma mulher atribulada. E aí, dentro desse estudo, a gente vai ver três tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre atributos positivos no meio da tribulação. O segundo tópico vai falar sobre o espírito atribulado que gera bênçãos. E o terceiro tópico vai falar sobre tribulações que são transformadas em alegria. Mais uma vez, atributos positivos no meio da tribulação. Um espírito atribulado que gera bênçãos. E o terceiro, tribulações que são transformadas em alegria. Nós começamos aprendendo um pouquinho de nada na introdução sobre a história de Ana. Ana, ela tinha um esposo chamado Eucana, e que naquele tempo um homem podia casar com mais de uma mulher. E ele tinha uma outra esposa chamada Penina. Eucana, além de ter Ana como esposa, também tinha uma outra esposa chamada Penina. Ana era estéril, não podia ter filho. Penina tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que todos os dias Penina, que era muito arrogante, ficava provocando Ana, tirando onda com a cara dela. E a gente percebe que ela, por ser estéril, acabava se entristecendo e o tempo todo ficava um pouco cabisbaixa, porque não podia dar o filho ao marido e também não poderia ter filho. Além de ver uma outra pessoa tirando onda com a cara dela e reclamando e murmurando e fazendo pirraça, provocando ela por ela não poder ter filho. A introdução vai nos ensinar o seguinte: ninguém da nossa família ou fora da nossa família pode impedir nenhum de nós de continuar adorando. Mesmo que aquela mulher chamada de Penina ficasse o tempo todo provocando Ana, ela continuava adorando ao Senhor. Tanto é que quando ela vai ao templo do Senhor, lá ela continua orando, adorando, se derrete na presença do Senhor, pedindo um filho a Deus. E aí nós sabemos que o profeta olha para ela e pensa que ela está embriagada. Só que ela não estava embriagada, ela estava fazendo uma oração. Logo depois, ele, por ver a sinceridade no coração dela, vai e diz: pode ir, que seja feito conforme a tua oração. E depois de 1 ano, ela traz o filho que Deus tinha dado a ela por causa daquela oração. Essa é um pouco da introdução que a gente aprende de Ana. E aí no primeiro ponto, como a gente tinha falado e como eu falei para vocês, a revista vai falar sobre os atributos positivos no meio da tribulação. Qual era a tribulação dela? Qual era a dificuldade dela? Era estéril e não podia ter filho. Essa era a maior dificuldade que ela tinha. Dentro dessa dificuldade, os pontos positivos são 4. O primeiro ponto positivo na tribulação é que Ana era temente a Deus. Ela adorava a Deus, independente da circunstância, independente das provocações, independente do que acontecia, ela permanecia fiel. E isso é o que a gente precisa entender. Em meio às nossas dificuldades, nós precisamos continuar temendo e servindo e adorando e bendizendo o nome de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ela não podia ter filho, ela todos os dias era provocada, mas ela permanecia fiel. Então isso era um ponto positivo dentro das tribulações que ela tanto enfrentava. Uma outra coisa que a gente percebe é que ela era uma esposa amável. Enquanto a outra tinha 2 filhos e ela não tinha filho nenhum, o marido dizia: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Aquele marido amava aquela mulher de uma forma diferente. O amor dele era muito maior do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que ele poderia ter, porque ela era uma pessoa extremamente amável, extremamente valorosa. O que nós entendemos é que nós precisamos ser pessoas amáveis com as outras pessoas, pessoas que estimulem outras pessoas a não apenas gostarem de nós, mas sentir a alegria de estar do nosso lado. Então Ana tinha 2 pontos positivos aí. O primeiro é que Ana era alguém que era temente a Deus, o outro é que Ana era alguém amável, e o outro é que ela possuía autocontrole. Imagina, sendo provocada todos os dias, de instante em instante, mesmo quando não provocada, quando ela olhava aquelas crianças pequenininhas que eram filho do seu esposo dentro da sua casa, como ela se sentia? Ela se sentia o tempo todo triste. Que eu me sentiria, você se sentiria, mas ela tinha um autocontrole. Outra coisa que nós precisamos entender é que ela era uma mulher
que acreditava muito no poder de Deus e na própria palavra. Tanto é que no capítulo 2, quando ela faz a oração, ela expõe que a palavra do Senhor é primordial na vida dela, que ela acredita no que Deus fez, no que Deus faz e no que Deus ainda poderá fazer na vida dela. Então nós vemos 4 virtudes ou 4 pontos positivos na vida dela. Ela era temente a Deus, ela era uma mulher amável, ela era uma mulher que possuía autocontrole e ela era uma mulher que meditava e acreditava muito no poder da palavra do Senhor. Então, em meio às tribulações, ela tinha pontos positivos. E em meio às tribulações, ela também viu Deus gerar bênçãos sobre a vida dela. O que é que a gente entende? Que quando ela era provocada, quando ela era instigada pela outra mulher, quando ela vivia em situações difíceis, ela era estimulada a orar. Então, o espírito atribulado, alguém que passa por problema, ele tende a fugir da presença de Deus ou, como Ana fez, tende a buscar mais em oração. A Bíblia diz que ela ora angustiada, ela ora com se quebrantando, ela ora acreditando no que Deus iria fazer na vida dela. Então ela correu para expor o seu problema a Deus, ela colocou a sua dificuldade diante da oração. Ela nos mostra que alguém que está com o espírito atribulado, alguém que está com um problema na sua própria vida, ela gera bênçãos através da oração. A outra coisa que a gente percebe é que ela também aprendeu a renunciar. Imagina que depois que ela teve filhos, ou o filho, melhor dizendo, ela foi lá e devolveu ao Senhor. Ela entregou ao profeta para que pudesse ser cuidado na casa do Senhor. E aí dentro disso daí a gente entende que ela ofereceu o seu filho, ela demonstrou gratidão e ela fez uma entrega por completo. Isso nos mostra que no meio da tribulação, o gerar bênção, o filho que ela teve, ou o filho que você pode ter, ou aquele presente que você anseia, ou algo que você pede a Deus, você precisa consagrar a Deus. Eu preciso consagrar a Deus. Ela fez isso, ela entregou ao Senhor. E por causa disso ela nos demonstrou fé. Mesmo quando as coisas pareciam que não iam bem, mesmo que as coisas não pareciam que ela não teria filho por ser estéril, Deus deu um filho a ela, Deus concedeu a oração. E o que foi que ela fez nesse momento? Devolveu ao Senhor, ofereceu o filho ao Senhor. Ela não apenas fez isso, como foi grata ao Senhor, e não apenas fez isso, como entregou por completo. Então ela nos mostra que literalmente no meio da tribulação Deus gera bênçãos, mas que a gente pode acreditar muito mais quando a gente entrega ao Senhor, e Deus pode fazer muito mais quando a gente devolve o que já é dele. Dentro desse ponto ainda, um espírito atribulado que gera bênçãos, a gente vai ver que ela aprendeu muito a respeito de Deus. O versículo 1 do capítulo 2 vai dizer que ela se regozija no Senhor e não em Samuel. Ela não se regozija no seu filho, ela não coloca todo o amor, toda a fé no filho, ela coloca todo o amor e toda a fé em Deus. Então ela se regozija no Senhor. O versículo 2 vai dizer que ela reconhece a santidade de Deus. O versículo 3 vai dizer que ela reconhece a suficiência de Deus. O versículo 4 e 5 vai dizer que ela reconhece o método de Deus na sua providência. O versículo 8 vai dizer que ela reconhece a graça de Deus. E o versículo 9 vai dizer que ela reconhece a felicidade do Senhor. Então a gente percebe aqui que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, ela coloca tudo em Deus. Ela deposita tudo em Deus, ela recebe o filho, devolve ao Senhor, é grata, mas a fé dela é demonstrada também no reconhecimento da grandeza de Deus e tudo que Deus fez através da sua oração. Então nós vemos aqui em primeiro lugar os atributos positivos no meio da tribulação, que ela era temente a Deus, que ela era uma mulher amável, que ela possuía um autocontrole que nós precisamos ter em meio às dificuldades, que ela acreditava na palavra. No ponto 2 a gente vê que ela tinha um espírito atribulado, mas que ela, através disso, gerou bênçãos. Por quê? Ela era uma mulher que aprendeu a orar na dificuldade. Ela foi uma mulher que aprendeu a renunciar. Mesmo ganhando, ela devolveu ao Senhor. Ela foi grata. E ela era uma mulher que, no meio da tribulação, e quando recebeu o bem, que era seu filho, ela se regozijou no Senhor, e a sua oração foi de entrega por completo ao Senhor. A terceira coisa que a gente vê é que nos momentos de tribulação, Deus sempre vai transformar para que se torne alegria em nossas vidas. Como assim? O texto vai dizer que a oração dela foi respondida. No momento da tribulação, quando você orar, Deus vai responder. Pode até não ser do jeito que eu quero, do jeito que você quer, mas Deus vai responder, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E quando nós oramos, Deus responde da maneira certa, no tempo certo e da forma certa. Ele é Deus, só precisamos acreditar. Então, a tristeza dela foi transformada em alegria. Imagina que quando ela entrega ao filho,
para pensar, quando ela entrega o filho, ela poderia pensar, poxa, fiquei sem meu filho, mas ela teve o prazer de ter o filho. E o profeta vai e diz assim, continue com ele, cuide dele até ele estar um pouquinho maior, e depois você traz para que ele possa ficar aqui. Então ela ainda teve até um privilégio de poder ficar um pouco mais com o filho. Quando devolvemos a Deus, quando entregamos a Deus, Deus ainda nos dá o prazer de desfrutar daquilo. E o que é mais lindo é que ela para adorar, para louvar, para entregar, e ela ainda consegue receber mais bênçãos. Deus ainda dá a ela mais 3 filhos. Ana ganhou 3 filhos e 2 filhas. Ao total foram 5. Deus dá mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Depois de levar Samuel à casa do Senhor, 5 filhos em troca de 1 filho dedicado ao Senhor. Ela nos mostra que quando a gente honra o Senhor, quando a gente adora o Senhor, Deus multiplica e faz muito mais do que a gente merece. Então imaginemos, foram 5 filhos, porque ela deu 1. Ela era estéril, Deus fez um milagre. Então aquela mulher nos mostra que em meio à tribulação vale a pena servir ao Senhor. Para concluir, o que o estudo vai dizer é assim: uma vida de entrega diante do Senhor inevitavelmente vai fazer com que qualquer tristeza seja transformada em alegria. Ana nos ensina uma lição muito importante, que o apóstolo Paulo escreveria centenas de anos depois. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, possamos lembrar que no momento de dificuldade, no momento que a gente pensa que não pode ter, porque ela pensava que não ia ter filhos, Deus vai e providencia, Deus vai e multiplica, Deus vai e faz grandes coisas. Que Ana, que em um momento não tinha nada, em outro Deus abençoou e deu muito, possa ser um espelho e um reflexo para a gente. Continue firme. Deus te abençoe poderosamente.